Boa tarde, pessoal. Para quem chegou agora, né? Nossa aula de hoje será sobre lipídios, né? E carboidratos, tá ok? Só um recadinho aí para você, né? Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, né? E depois, se gostou ou não gostou, pode falar lá mesmo que a gente verifica o que pode estar melhorando, né? Então, a gente estava estudando os sais minerais na aula passada, que são substâncias chamadas de substâncias inorgânicas, né? Aquelas que não possuem carbono, hidrogênio e oxigênio juntos, né? Então, isso são inorgânicos. E agora a gente passa a estudar o que a gente chama de compostos orgânicos, né? Que são aqueles elementos que possuem o que a gente chama de hidrogênio, carbono e hidrogênio, tudo na mesma composição. Então, quando eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio juntos, né, nós estamos diante do que a gente chama de substâncias orgânicas. Então, para ter substância orgânica, tem que ter carbono, hidrogênio e oxigênio juntos. Carbono é representado pela letra G na química, o hidrogênio é representado pela letra H e o oxigênio é representado pela letra O. Então, a gente vai começar a estudar hoje, né, os carboidratos. Então, o que são os carboidratos, professor? São os açúcares mais simples que a gente consegue encontrar na natureza. Então, a forma mais simples de açúcares, né, de se obter energia, é por meio do que a gente chama de carboidratos, né? Que também são chamados de hidratos de carbono, né? E alguns livros, por exemplo, eles chamam isso daqui de glicídios, né? Como a gente não tem um apoio de livro, né? Não vem no nosso livro a parte de biologia, então quem tiver uma curiosidade a mais, os livros da Sônia Lopes e o livro do Amabis são excelentes livros para vocês que estão no ensino fundamental e vão para o ensino médio, tá ok? Então, alguns livros eles colocam carboidratos como glicídios, né? O que são os glicídios? É a mesma coisa que carboidratos. E agora a gente vai ver o primeiro grupo de carboidratos, chamados de monossacarídeo. Então, o que são os monossacarídeos? São o primeiro grupo de carboidratos. O carboidrato mais simples que existe é chamado de monossacarídeo. Então, monossacarídeo é o carboidrato mais simples que a gente tem. Em geral, carboidratos que têm entre 6 a 7 carbonos, né? A gente vai ver, por exemplo, aí ao longo da aula, que os polissacarídeos, por exemplo, têm mais de 100 a milhares de carbonos dentro da fórmula dele. Então, são moléculas bem grandonas, o que a gente chama de macromoléculas. Então, macromoléculas são moléculas grandes, micromoléculas são moléculas pequenas. Então, os carboidratos chamados de monossacarídeo são moléculas pequenas, né? São moléculas pequenas. São pequenos grãozinhos de carboidratos. Então, são os carboidratos mais simples que existem. E a gente aprendeu na aula que quanto a gente tem, por exemplo, a quantidade de carbono, ela indica para a gente um nomezinho do indivíduo. Então, por exemplo, o monossacarídeo que tem 3 carbonos, eu chamo ele de triose, né? Então, todo carboidrato que tem 3 carbonos é um monossacarídeo chamado de triose, né? Então, o indivíduo tem 3 carbonos, monossacarídeo chamado de triose. O indivíduo tem... A substância tem 4 carbonos, é o monossacarídeo chamado de tetrose. Lembra lá da química, né? É trivalente, tetravalente, e aqui a gente troca o valente por ose, né? Ose é o nomezinho que a gente dá para carboidrato. Então, eu não sei se é carboidrato ou não, mas se tem lá no final o nomezinho ose, indica que aquele elemento é o que a gente chama de carboidrato. Então, toda vez que você tiver uma palavrinha lá no final, ó, escrito ose, você está diante de um carboidrato.
Professor, até quantos carbonos, né, pode ter aí no monossacarídeo? Em geral, ele varia de 3 a 7 carbonos. Então, dentro de um monossacarídeo, nós temos de 3 a 7 carbonos. Tá ok? De 3 a 7. Conseguiram entender até aí? Sim ou não? Esse assunto já foi abordado em aula. Tá Sim. ok? Tá conseguindo aí, Juan? Certo. Estão conseguindo? Tá conseguindo, Alan, acompanhar? Tô. Tá ok. Então, vamos continuar. Quem tiver dúvida, vai perguntando aí no chat que eu já respondo. Tá ok? Eu tô conseguindo me Então, ouvir? conforme a quantidade de carbonos, né? A gente dá o nome aí. Por exemplo, tenho 6 carbonos aí nos carboidratos. Então, eu estou diante de uma hexose. Hex vem de 6. Pentose. Pente vem de 5. Então, tem 5 carbonos. Então, o indivíduo que tem 5 carbonos e é chamado de monossacarídeo, ele é um tipo de monossacarídeo chamado de pentose. O indivíduo que tem 6 é chamado de hexose. Tá ok? Essa parte de bioquímica ela é muito conceitual, né? Às vezes, assim, tem gente que não gosta dessa parte porque é muito conceito para anotar. Mas você precisa entender isso, que é o assunto do seu primeiro ano do ensino médio também, né? Então, é melhor sofrer agora por antecipação do que sofrer lá na frente, tá? Então, o que são os monossacarídeos? São os carboidratos mais simples que a gente consegue encontrar. São os açúcares mais simples que a gente consegue encontrar, são o que a gente chama de carboidratos. São substâncias orgânicas ou inorgânicas? São substâncias orgânicas, né? Se é orgânica, significa dizer o quê? Se é orgânica, significa dizer que ela tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Né? Tá bem aqui, então. Então, a gente tem, dentro dos monossacarídeos, né? Que são os carboidratos mais simples, o que a gente chama de pentoses e de hexoses, não é? Então, a gente tem as pentoses e as hexoses. Então, o que são pentoses? São carboidratos, né? Que tem quantos carbonos? 5, né? Então, pentoses são carboidratos que têm 5 carbonos. E por que a gente estuda, então, professor, carboidrato que tem 5 carbonos? Porque simplesmente uma partezinha do DNA e do RNA de qualquer ser vivo, né? Ele é constituído de um carboidrato, um monossacarídeo, como tem aí. Então, ó, DNA. No seu DNA, uma parte do seu DNA é constituída de um açúcar de 5 carbonos, de um monossacarídeo de 5 carbonos. Já ouviu a expressão chamada de desoxirribose? O seu DNA, por exemplo, é chamado de DNA, né? O DNA é chamado de DNA, porque de trás para frente, né, a sigla em inglês, traduzindo aí para o português, o DNA ele é chamado de ácido desoxirribonucleico. Então, de onde vem esse desoxi, professor? Vem do açúcar que tem no seu DNA. Então, tanto o DNA quanto o RNA, que são materiais fundamentais para a gente, né, para constituir nós, indivíduos, eles são constituídos de um monossacarídeo, de uma pentose. Uma pentose, o que é uma pentose? É um monossacarídeo de 5 carbonos, tá ok? Então, quantos tipos de pentose a gente tem? 2. O que a gente chama de desoxirribose e o que a gente chama de ribose. A ribose está no RNA e a desoxirribose está no DNA. DNA não começa com D? Então, o D de DNA lembra de desoxirribose. E, olha aí, o RNA não começa com R? Vem de ribose.
Então, quando você está estudando biologia, né, você tem que lembrar do significado das palavras, né? Lá do 6º ano, né? Derivação lá da linguística, né? Que os professores ensinam. Então, você tem que lembrar do que significa a palavra. DNA tem o D, então significa dizer que tem uma pentose chamada de desoxirribose. E o RNA tem o R de ribose, que é uma pentose. E o que é uma pentose? Para quem chegou agora, é um monossacarídeo de 5 carbonos. Então, monossacarídeo de 5 carbonos é chamado de pentose. Professor, o que é monossacarídeo? São os açúcares ou os carboidratos mais simples que existem, né? São os carboidratos mais simples que existem na natureza. Professor, e para que carboidrato serve? Para dar energia para o seu corpo. Então, se você hoje está assistindo essa aula, se você pegou lá o mouse, ligou o computador, ligou o celular, você precisa de energia para movimentar seu corpo. E quem é que dá essa energia para o seu corpo? Os carboidratos. São a principal fonte de energia para a gente. Tá ok? Então, quem é o carboidrato mais simples? Quem é a primeira forma de energia que o corpo tenta conseguir? Qual é a primeira forma? Por exemplo, tô lá morrendo de fome, né? Ah, professor, eu tô com muita fome. Então, o que mais eu vou precisar comer? Quando eu pego, por exemplo, um pirulito. Pirulito é rico em açúcar, né? Não passa aquela vontade de comer, né? Porque o pirulito é rico em açúcar, né? E é um tipo de carboidrato que fornece energia para o seu corpo. Então, o seu corpo entende o quê? Ah, estou ingerindo açúcar, estou produzindo energia. Então, toda vez que você ouvir carboidrato, lembra de produção, né? Ou aquisição de energia, tá? Então, toda vez que falar em carboidrato, lembra de energia. Tá ok? Tira um print aí da tela que tá meio riscado, então depois você volta lá no YouTube, tá ok? Que essa aula vai ser disponibilizada lá, tá? Então, estão conseguindo entender aí? Sim? Sim. A Vitória entrou agora que eu vi aqui, né, Vitória? Tá conseguindo entender? Lidiane, tá conseguindo entender? Sim. Então tá. Vamos continuar então. Não tô falando muito rápido não, né? Igual aquele homem lá do vídeo do grupo de vocês, né? Se estiver falando rápido, vocês dizem, olha, professor, vá mais devagar aí. Tá ok? Então, falamos aí de 2 tipos de monossacarídeos, né? O que a gente chama de pentoses, né? Que são aqueles com 5 carbonos. E agora a gente vai falar dos monossacarídeos que têm 6 carbonos, que são chamadas de hexose. Então, quando o monossacarídeo tem 6 carbonos, eu estou diante de uma hexose. Hexose. Saiu aí, né? Então, grupos de monossacarídeo. Os que têm 5 carbonos, eu tenho 2. Pentose tem 5 carbonos, então eu tenho 2 pentoses. Uma que tem no RNA, chamada de ribose, e uma que tem no DNA, que é chamada de desoxirribose. Só que além de eu ter monossacarídeos que tem 6 carbonos, além de eu ter monossacarídeos que tem 6 carbonos, tem 5 carbonos, eu tenho monossacarídeos que tem 6 carbonos. Então, eu tenho o quê? Monossacarídeos com 6 carbonos e monossacarídeos com 5 carbonos. Os com 5 carbonos são chamados de hexoses, né? E o que tem 6 carbonos é chamado de... Desculpe, acabei confundindo. O que tem 5 carbonos é chamado de pentose. O que tem 6 carbonos é chamado de hexose, tá ok? Hex vem de 6, penta vem de 5. Então, se tem 5 carbonos é chamado de pentose. Tem 6 hexose, tá ok? Desculpa um pouquinho aí a confusão, é porque eu já gravei umas 8 aulas só hoje, né? Tô ainda postando aqui, tá ok?
Então, vamos lá para as hexoses, que também são monossacarídeos, né? Então, elas fazem parte do monossacarídeo. Então, aí a gente tem a glicose, né? A glicose é a nossa principal fonte de energia. As células do seu corpo, né? As células do seu corpo, elas utilizam como fonte de energia principal que a gente chama de glicose, tá ok? E não sei se vocês já ouviram falar lá no processo de fotossíntese, né? Durante o tempo, o resultado da fotossíntese não é a produção de energia, né? Para os indivíduos, os seres vivos, para a planta. Como é que é produzida essa energia, então? Como é que é fornecida essa energia para a planta? Por meio de glicose. Então, a glicose é chamada de produto final da fotossíntese. Então, glicose, produto final da fotossíntese, tá ok? Glicose, então, é chamada de produto final da fotossíntese, porque a planta obtém energia por meio de glicose, que é um carboidrato, né? Chamado de monossacarídeo do tipo hexose, formada por 6 carbonos. Hexose, 6 carbonos. Tá ok? Então, além da glicose, né? Nós temos a frutose. O que é a frutose, professor? É o açúcar encontrado nas frutas. Então, por exemplo, a maçã tem um sabor, professor, um sabor característico, um sabor meio adocicado. Quem é que dá esse sabor meio adocicado para a maçã? É o que a gente chama de frutose, um tipo de monossacarídeos de 6 carbonos, né? Então, é um monossacarídeo de 6 carbonos, chamado de frutose. Então, toda vez que você ouvir essa expressão frutose, você lembra lá que a frutose, ela é o quê? Um monossacarídeo que dá sabor às frutas, né? Então, toda vez que eu estou sentindo um sabor numa fruta. Ah, professor, então quer dizer que o sabor, quando eu estou ingerindo uma fruta, por exemplo, eu estou diante aí da frutose? Sim, é um açúcar encontrado nas frutas, né? A melancia não tem um sabor característico? O abacaxi não tem um sabor característico, né? A banana não tem um sabor característico, assim como os outros? Então, cada alimento não tem um sabor? Quem é responsável por esse sabor dos alimentos é o que a gente chama de frutose, tá ok? Ah, professor, e eu tô vendo um bem aí embaixo, chamado de galactose. O que é a galactose? É o açúcar que pode ser encontrado no leite. Professor, mas não tem a lactose? A lactose também é encontrada no leite, mas ela não é o que a gente chama de monossacarídeo. Quem está riscando a tela, eu já identifiquei aqui, né? Eu deixo a tela justamente desbloqueada para me ver quem é que fica riscando, né? Desculpa aí, professor, sem querer. Então, vamos lá. Olha aí. Galactose, açúcar encontrado no leite, não é? Açúcar encontrado no leite. Então, quando eu tiver o quê? Açúcar encontrado no leite, eu posso ter a galactose e posso ter a lactose. Qual a diferença das duas? A galactose é monossacarídeo. E a lactose, que a gente vai estudar daqui a pouco, é um disacarídeo, né? Formado por 2 monossacarídeos. Então, o que é monossacarídeo? É um açúcar simples, só tem um. Só é um açúcar, né? Quando eu tenho só um açúcar, eu estou diante do que a gente chama de monossacarídeo. E pode variar de 3 a 6 carbonos, tá ok? Então, galactose é um tipo de monossacarídeo que a gente encontra onde? No leite, tá? Então, por exemplo, o indivíduo está tomando leite. Eu quero saber qual é o monossacarídeo, né? Encontrado no leite do indivíduo que está tomando. É chamado de... O que é, Juan? Monossacarídeo encontrado no leite é chamado de quê? Galactose. Galactose. Muito bem.
Então, entenderam que eu tenho um açúcar que pode ser encontrado nas suas células, né? Por exemplo, tô lá no microscópio, né? Peguei uma partezinha aí da célula de alguém. Por exemplo, tem plantas, né? Que se a gente for analisar, corta uma cebola, por exemplo. A gente vai fazer isso na aula prática. Cortou a cebola, a gente vai ver que a gente consegue ver alguns grãozinhos de açúcar, de glicose, porque as plantas elas gostam de armazenar energia, tá ok? Então, glicose a gente encontra nas células, animais ou vegetais, tá? Frutose é o açúcar que a gente encontra nas frutas. E a galactose é um monossacarídeo, um açúcar que é encontrado aonde? No que a gente chama de leite, né? Conseguiram entender? Tire uma foto aí, um print da tela rapidamente para continuarmos, tá ok? Então tire aí, faça suas anotações, lembrando, né, que é uma aula, tá ok? E a gente vai voltar, professor. A gente vai ainda ter aulas presenciais, vamos, se Deus quiser, vai passar essa crise toda e a gente vai ter as aulas presenciais, tá ok? Então, quem não conseguir assistir agora, pode assistir depois, tá? Então, vamos aí passar para o próximo slide, né? Chamado de disacarídeos, né? De disacarídeos. Os disacarídeos, né? A gente tem 3 disacarídeos bem importantes, né? O que são disacarídeos, professor? O senhor está falando aí, primeiro o senhor falou de monossacarídeo, agora o senhor está falando de disacarídeo. O que é o disacarídeo? Basicamente, o que é o disacarídeo? É quando eu tenho 2 monossacarídeos se juntando e formando uma única coisa. Então, eu tinha, por exemplo, glicose e glicose. Então, separada aqui. Esse aqui é um monossacarídeo de glicose e esse aqui é outro monossacarídeo de glicose. Então, quando a glicose se une uma com a outra, né? Aí a gente tem o que a gente chama de disacarídeo. Indica que é 2 monossacarídeos. Então, o que são os disacarídeos? São a união de 2, né, monossacarídeos. Já viram falar do malte, por exemplo, né, que é o que compõe lá as bebidas alcoólicas, né, como a cerveja? Existe lá no rótulo uma identificação dizendo lá puro malte ou malte, não sei quanto por cento de malte. O que é malte? É o que? O resultado da união de 2 moléculas de glicose, né? Que é o que a gente chama de maltose. Então, o primeiro disacarídeo que nós vamos estudar é o que a gente chama de maltose. É o que forma lá o malte da cerveja, por exemplo. Então, o que é a maltose? É a união de uma glicose com outra glicose, né? Então, disacarídeo. Tenho um monossacarídeo mais um outro monossacarídeo. Quero juntar esses 2. Então, eu estou diante aí do que a gente chama de disacarídeo, né? Professor, não estou nem vendo seu dedo direito. Vamos lá, então, para os pincéis, né? Vamos para o pincel. Tem pincéis da mesma cor e do mesmo jeito. Eles estão separados aqui, mas esse daqui é um de glicose e esse daqui é um outro de glicose. Se eles conseguirem se juntar, eu estou diante de um disacarídeo, né? Eles estão separados. Separados é monossacarídeo, porque eu só tenho um. Se eu juntar os 2, eu tenho o disacarídeo. Então, di é quando eu tenho 2 monossacarídeos. Então, quando eu tenho glicose mais glicose, eu tenho o que a gente chama de maltose, né? Que é o açúcar do malte, né? Aquele que é encontrado na cerveja, por exemplo. Conseguiram entender aí? Conseguiram? Sacarose. O que é sacarose, professor? É quando eu tenho, por exemplo, a glicose unida com o que a gente chama de frutose. Já ouviram falar da cana-de-açúcar, né? Não tem aquele açúcar branco que tem em casa? Esse açúcar aqui? Aquele açúcar refinado branco? Não tem?
ele é um exemplo claro do que a gente chama de sacarose, que é o açúcar ir da união de uma glicose com uma frutose. Então, é a união do açúcar aí, que é encontrado nas células, e a união de um açúcar encontrado nas frutas. Então, o que é a sacarose? É a união da frutose mais a união da glicose. Quando elas estão unidas, formam um disacarídeo chamado de sacarose. Então, a sacarose é a união da glicose mais a frutose, né? A cana-de-açúcar, aquele açúcar de cozinha, né, que você usa aí para adicionar no café ou adicionar, por exemplo, em um suco, é o que a gente chama de sacarose. Ah, professor, mas eu uso adoçante. Você também está colocando sacarose no seu café. O adoçante também é um tipo de disacarídeo chamado de sacarose. Mas por que ele é mais usado? Em geral, porque ele tem uma quantidade menor de açúcar, né? E prejudica menos aí a sua glicemia, né? Que é a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Que deve ter o que a gente chama de 98 gramas por litro, né? Então, se a sua glicemia está acima desse 98, né? Você deve fazer um controle da quantidade de açúcar que você está ingerindo, porque você pode ter uma predisposição a uma doença chamada de diabetes, né? Que é o aumento de açúcar no seu sangue. Tá ok? Então, conseguiram identificar? Maltose é quando eu tenho glicose mais glicose. Sacarose é quando eu tenho a glicose mais a frutose unidas, né? E agora a gente vai ver o que a gente chama de... Iremos ver agora o que a gente chama de lactose, que é o último tipo aí de disacarídeo, tá ok? Então, o último tipo de disacarídeo que a gente vai estudar aqui é o que a gente chama de lactose. O que é a lactose? É um disacarídeo encontrado no leite, né? Então, quando a gente encontra um disacarídeo no leite, ele é chamado de lactose. Então, o que é a lactose, professor? Lactose é quando eu tenho a glicose mais a galactose. Olha aí, o pincel da cor preta representa a galactose. O da cor azul representa a glicose. Então, quando eu quero juntar a galactose, com a glicose, eu vou ter aí o que a gente chama de lactose, né? E aí na lactose a gente tem uma doença, né? Chamada de intolerância à lactose. A maioria das pessoas com o passar do tempo, né? Elas vão se tornando intolerantes à lactose. Algumas pessoas ainda já nascem, né, com essa intolerância à lactose, né? Que os sintomas em geral são diarreia, gases, náuseas, né? Vômitos, cólicas, e às vezes a pessoa pode ter até alergia, né? Ao tomar o leite. Então, em geral, a pessoa não pode ver leite na frente, né? Ou ingerir o leite que a pessoa já passa mal. Então, por que que isso acontece, professor? Em geral, o que a gente chama de intolerância à lactose é devido a gente não ter uma substânciazinha que vai conseguir separar esses dois aqui. Então, eles vão estar juntos. O que é a intolerância à lactose? É quando o meu organismo, o meu intestino, ele não consegue separar isso daqui, transformar em monossacarídeo novamente. Então, o que é a intolerância à lactose? É a incapacidade de você quebrar a molécula de lactose. Intolerância à lactose. Eu não consigo quebrar. Ó, eu sou intolerante, eu não consigo quebrar isso aqui, ó. Não estou conseguindo quebrar. Então, o que vai acontecer? O seu intestino começa o quê? A produzir diversas reações, né? Como diarreia, cólica e náuseas. Então, esse aí é uma das principais coisas que a gente tem em relação a doenças relacionadas aí com a parte de carboidratos, que é o que a gente chama de intolerância à lactose, tá ok? Então, a intolerância à lactose
é quando você não consegue quebrar essa união de glicose e de galactose. Tá ok? Então, vamos lá que já deram o aviso aí, né? Já deram um avisozinho aí pra gente dos 10 minutos. Nós vamos para o último grupo, que é o que a gente chama de polissacarídeos, rapidamente, né? Então, os polissacarídeos, poli da ideia de muitos, né? De vários. Então, polissacarídeos. O que são os polissacarídeos, professor? São a união de centenas a milhares de monossacarídeos. Então, por exemplo, eu tenho um pincel desse aqui. Se eu tivesse 100 pincéis iguais a esse, eu estaria diante de um polissacarídeo. Então, polissacarídeos são moléculas grandonas, né? São moléculas bem grandes. Então, polissacarídeo, moléculas grandes, imensas, né? São chamadas de polissacarídeos, tá ok? Dentro dos polissacarídeos, nós temos o quê? O amido, que é um polissacarídeo de reserva energética, encontrada nas plantas e nas algas, tá? Em sala eu explico melhor. Glicogênio. O que é o glicogênio? Reserva energética dos animais. Então, os animais têm excesso de carboidrato. Ele quer armazenar esse carboidrato. Aonde é que os animais armazenam esse carboidrato? Então, reserva energética dos animais, ou seja, reserva de energia, reserva de carboidrato nos animais, acontece aonde? No glicogênio. Reserva nas plantas, acontece aonde? No amido. E a quitina, professor? Já viram aquele croquezinho da barata? Barata não faz um croque? Aquele croque significa que a quitina está sendo quebrada. Por quê? O esqueletozinho, né? O que a gente chama de exoesqueleto, já que o animal, como a barata, não tem esqueleto. Ela não é vertebrada, né? Ela é um invertebrado que começa a querer ter esqueleto. Então, aquela casquinha da barata é chamada de exoesqueleto. Então, quem é que faz aquele exoesqueleto, aquela casquinha da barata? É o que a gente chama de quitina, que é um polissacarídeo de função estrutural, garante estrutura. O que é estrutura, professor? Uma obra. Não tem as colunas, né? A parte estrutural, né? As colunas, o tijolo, que dá forma àquilo. Então, quem dá forma ao exoesqueleto dos insetos e principalmente aí das baratas é o que a gente chama de quitina, que é um polissacarídeo. E a celulose, né, é o que a gente chama de polissacarídeo de função estrutural nas plantas. Então, função estrutural dos animais. Função estrutural dos animais, a quitina. Função estrutural das plantas, a celulose. Por que, por exemplo, ó, a madeira é mais resistente que a nossa pele? Ó, a pele é molenga, professor. A pele é molenga. Por que a pele é mais molenga que a madeira? Simplesmente porque a madeira tem um polissacarídeo chamado de celulose, que é um reforço, né? A planta ela não é igual a gente, que sai para se alimentar, ou está faltando alimento num canto, a gente corre para o outro canto que tem alimento. A planta não é assim. A planta não tem para onde correr. E quando tem chuva, a planta também não tem para onde correr. Então, a planta ela tem que ser mais rígida para aguentar as pressões que tem do ambiente, né? Então, como é que a planta aguenta as pressões que tem no ambiente? Por meio do que a gente chama de celulose. Então, a celulose é quem faz as plantas serem duras, né? E a nossa pelezinha ser um pouco mais mole. Então, conseguiram entender até aí? Então, a gente tem o quê? Polissacarídeos de função de reserva de energia. Nas plantas é o amido e nos animais é o glicogênio. E função estrutural. Nos animais é a quitina, que compõe o esqueletinho da barata, e a celulose é nas plantas. Deu de entender aí, pessoal? Hoje não vai dar tempo de fazer aquele quadrozinho com a revisão, mas eu já vou deixar para você tirar um print aqui. Eu já deixei
um printzinho feito aqui para você anotar, tá ok? Tira só um print aí rapidinho dessa parte da tela, tá? Tira aí um print rapidinho. Quem tirou depois pode divulgar aí para os colegas. Tira o print rapidinho, que já está acabando o tempo. E deixa eu logo adicionar aqui o resumo, né? Então, esse aqui, ó, é o resumo do que a gente está estudando de carboidratos, né? Monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, né? Então, esse daí é um resuminho. Tire print aí da tela, tá ok? Então, finalizamos essa parte de carboidratos. A parte de bioquímica, quando a gente estuda na universidade, né? Em geral, a gente demora 2 semestres, cerca de 1 ano, né? Tem o que a gente chama de bioquímica 1 e bioquímica 2. É uma parte gigantesca, né? Então, a gente aí está dividindo essas aulas de bioquímica, né? Já falamos de água, sais minerais e agora nós finalizamos os carboidratos, tá ok? Então, na próxima aula, a gente vai ver o que a gente chama de lipídios, tá ok? Então, até a próxima aula, eu vou marcar com vocês ainda, tá? Devido a gente ter algum tempinho ainda livre, que a nossa ideia é finalizar, né? Nossa ideia é finalizar as aulas o quanto antes, né? Para a gente poder voltar. Conseguiram entender, pessoal? Sim. Sem nenhuma dúvida, Sim. nenhuma dúvida. Se tiver dúvida, Não. pode perguntar. Conseguiu entender, Melina? Sim, senhor. E cadê a Mimi? Não apareceu, não? Tá na chácara, moleque. Ah, é? E cadê a Vitória, que eu vi ela Uhum. entrando aqui, ainda não falou nada. Então, fiquem com Deus, pessoal. Cuidem-se aí na casa de vocês, né? Assim como nós estamos nos cuidando por aqui. Muito trabalho, não leve isso como férias, né? Porque não é férias, e sim é aula, né? Ah, professor, não estou conseguindo acompanhar. Eu disponibilizo meu número lá, todo mundo tem um número lá no grupo. A hora que você desejar lá, é lógico que 3 horas da manhã eu vou estar dormindo, né? Mas antes disso, você pode normalmente me perguntar até umas 22, 22h30. Você pode me perguntar, tirar dúvida das questões que eu estou disponível, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Tá. Lave a mão e, se for sair, usem máscaras, tá? E na volta ensino como fazer álcool 70%. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Até a próxima. Tá Tá bom. Acabei de entrar e acabou. Parar.